O Internacional empata com o Juventude na estreia do Campeonato Gaúcho, frustra mais de 20 mil torcedores e faz com que os colorados pensem: e os reforços, quando virão? Vamos ter um pouco mais de régua alta mesmo no time? Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora lá falar do Internacional nesse domingão, bom domingo pra todo mundo, aproveita teu churrasco, aproveita teu dia. Eu sei que o Internacional ontem não cooperou muito, né? Mas, cara, família, namorada, sobrinhos, afilhados, enfim, cara, aproveita a vida com as pessoas que tu gosta, beleza? Faz isso. O Internacional, ele ajuda ou ele prejudica? Eu sei, mas eles estão sempre do teu lado, tá? Deixa eu te dizer o seguinte, eu quero falar contigo sobre o jogo de ontem, eu quero falar contigo sobre reforços, os números do Baralhas e eu quero falar contigo também sobre a possibilidade de chegadas no Internacional, principalmente agora em fevereiro. Fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Aproveita também, entra em kto.com, vai lá, utiliza o cupom Ernest e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. Se tu foi lá, fez teu cadastro, botou o cupom Ernest, vai ganhar mais 20% então e tirar uns pilinha do sueco, tá? Deixa eu te dizer o seguinte, vamos fazer uma análise rápida do jogo. O Internacional ele sai com o Johnny abrindo o meio-campo, com o Depena e o Alan Patrick um pouquinho mais à frente, né? A informação até que seria o Depena um pouco mais próximo do Johnny, só que o Celso Roth, o que ele fez? Ele colou um jogador no Depena, ele colou um jogador no Alan Patrick e com isso ficou só o Johnny armando. O Johnny não tem o cacuete de armador, principalmente pelo fato de ser um volante, e daí, obviamente, o Inter teve que apostar no chuveirinho, teve que apostar nas bolas mais longas, e aí, meu amigo, não tem como, né? A gente até teve uma que outra possibilidade de ataque efetiva, mas ainda assim a gente acabou então sucumbindo, né, para a zaga do time da Serra. O Juventude que abriu o placar, depois o Inter foi no 1-1, buscou um golaço do Depena logo no segundo tempo, né, no início do segundo tempo. Ali parecia que o Inter ia engrenar, mas não foi o que aconteceu. O Inter toma o segundo gol em 2 erros, na verdade, isso é bom destacar, né? São 2 erros do Inter, os gols do Juventude. Logo naquele início de jogo, quando o Juventude tenta na verdade, assim, quem sai é o René, né? O René e o Vitão saem meio errado, depois também até de um passe do René pro Johnny meio ruim, e aí o Juventude vai lá e chega logo aos 3 minutos no primeiro tempo. E aí, não tem, né? Daí a gente viu Cera, daí a gente viu Catimba, aquela coisa que a gente tá acostumado nesses times ridículos que o Celso Roth coloca no campo, né? Sim, sou muito hater, mas muito hater. Feito? Olha só, eu quero falar com vocês então aí agora sobre o futuro, beleza? Um ponto na tabela, isso aí, gauchão. Se fosse no Campeonato Brasileiro, eu até ia ficar bem preocupado. Pelo seguinte, o Campeonato Brasileiro tem um nível mais alto. A Libertadores tem um nível mais alto. A gente ainda não tá lá. Não está. Mas a gente precisa de reforços. Porque acaba no segundo tempo entrando 4 garotos, né? O Luca, o Estevão, o Lucas Ramos e o Matheus Dias. Destaque para esse último. Eu vou destacar esse último. O Matheus Dias, na minha opinião, deu melhora na saída do meio-campo para o Internacional e um pouco mais até de lucidez. O Johnny estava muito travado nesse sentido aí. Eu não sei se ainda por conta da bolha, se ainda sentia alguma dor, alguma coisa assim. Mas o fato é que o Matheus Dias tinha mais condução de bola, o Matheus Dias tinha mais distribuição, e aí até o Vitão, né, entrou um pouquinho também de meio saída de bola, meio armador por vezes, porque o Celso Roth botou o time todo para trás, né? Óbvio, porque estava ganhando o jogo, estava com os 3 pontos garantidos. Então, os zagueiros do Inter também avançaram muito mais no meio-campo. Mas eu quero falar com vocês sobre esses reforços e sobre as notícias que vêm a partir de reforços, tá? Muita gente me perguntou assim, o que a gente vai fazer agora? A gente vai intensificar, Ernest, a procura por reforços? Olha, o que me disseram é que não vai haver desespero. O planejamento continua. A organização para a chegada de reforços continua. E aí a gente vai lembrar da frase do Mano Menezes de que
Precisa esperar a janela europeia, que é uma janela que ainda vai se fechar no final de janeiro, para ver as movimentações internas da Europa e quando não rolar, então, né, esses jogadores que o Inter está prospectando, que o Inter está de olho, aí sim o Inter vai mais forte, o Inter garante a sua, vamos dizer assim, subida de régua, né, como a gente falou no início do vídeo. Vale lembrar, Charles Arangues, sim, está na pauta. Provavelmente essa semana a gente vai ter novidades, porque o Inter vai conversar com o Arangues, vai conversar com o staff do Arangues, vai tentar diminuir os 900 mil pedidos logo no início dele, né? Que o chileno de 33 anos pediu para jogar no Inter. Também tem a questão do Cuéllar, que o Inter vai começar já a dar uma trabalhada para conversar com o Al Hilal depois do Mundial, né? E aí tentar fichar esse jogador também. Um primeiro volante, nós precisamos. Já falamos que teve problema com o Johnny na saída do meio campo. Então precisamos de um volante enquanto o Gabriel está lá no departamento médico. A gente também está de olho no centroavante. Deu problema com o Borré, né? Deu problema com o Borré nesse final de semana no Eintracht Frankfurt, que entrou o Borré, marcou um gol, um belo gol, inclusive, e deu uma assistência para o jogo. O lado, vamos dizer assim, da vantagem do Inter é que é um jogador que quer o tempo todo estar em campo. Ele quer mais minutagem de campo, ele não quer ser reserva. Vai trabalhar para isso lá no Eintracht Frankfurt? Ok, pode ser. Só que ele quer um jogo, ele quer um time, ele quer um grupo em que ele saiba que ele é titular. Ou então não vai ter que buscar tanto assim. Ele entrou nos 70, basicamente, do segundo tempo. Então, a gente pode pegar e ter esse lado um pouco mais, vamos dizer assim, favorável para o lado do Inter. Tá? Mas que esse gol e essa assistência complicam a situação, evidente. O Lucas Alário é outro cara que o Inter está de olho. E esse não entrou no jogo agora do final de semana no Campeonato Alemão. Então, é um cara que também a gente está prospectando e dando uma olhada. O que está certo, mas o William Thomas não quis falar, é sobre o Gabriel Baralhas, volante, Atlético Goianiense, 24 anos. E aqui tem algumas coisas que, para variar, né, tem informações desencontradas. Porque assim, se fala que o Inter pagou entre 4 e 5 milhões de reais pelos 60% dos direitos econômicos do Baralhas. A informação que vem daqui do Rio Grande do Sul é que seriam 4 milhões. Lá no Atlético Goianiense, lá em Goiânia, os dirigentes do clube goiano dizem o seguinte: por este valor, por 4 milhões, eu não venderia, ainda mais 60%. Então, assim, eu vou girar. O que me falaram é algo na casa do $1 milhão. Com isso, fica ali 5 milhões e meio de reais, pelos 60%. Tá? Então, vamos esperar um pouquinho mais, porque como o William Thomas não quis comentar nada na zona mista ontem, e aí ele está no direito dele, beleza? Eu não vou nem criticar, mas ele não quis falar porque não estava assinado, porque não tinha exame médico, porque as coisas ainda não estavam fechadas 100%. E aí, depois, obviamente, a gente vai saber os valores e vai saber, inclusive, essas coisas de bônus, se tem alguma questão mais específica aí para um futuro do jogador. Beleza? Cara, é periclitante? É, porque o Inter tem um grupo para Gauchão. O Inter não tem um grupo para Campeonato Brasileiro, o Inter não tem um grupo para Copa do Brasil, o Inter não tem um grupo para Libertadores, que é principalmente que é a principal, né, competição do Inter no ano. A gente viu que a gente tem valências importantes pela manutenção do time, pela manutenção do Mano Menezes, pela manutenção da forma de jogar. Forma de jogar que eu ainda acho que a gente está começando a ficar previsível. Porque ontem, justamente pelo fato do Mano não ter reforços, o Mano teve que fazer o 6 por meia dúzia, né? O Luca entra no lugar do Alemão, o Matheus Dias entra no lugar do Johnny, o Lucas Ramos entra no lugar do Maurício e o Estevão entra no lugar do Alan Patrick. Se tu for olhar, é o 6 por meia dúzia, não teve nada de acréscimo. E aí, talvez justamente por conta do grupo, talvez justamente por conta das características do que o Mano tem em campo. Mas muita gente me disse assim, o Ernest, ele fez professor Pardal. Não fez. Ele jogou exatamente como ele joga. Só que num 4-1-4-1, né? Justamente pelo que o Johnny abriu o meio campo.
Se tu chegou até aqui, cara, eu vou te pedir mais uma vez, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto. Toda manhã, finalzinho de tarde, tem um conteúdo novo aqui no canal, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau.